Bom dia, estudantes! Hoje nós estudaremos dicas de como passar nas entrevistas das companhias aéreas de maneira simples e objetiva. Prática de perguntas para entrevistas. Como não apenas responder uma pergunta, mas respondê-la e lembrá-la na entrevista. Estruturas que seu entrevistador talvez use nas perguntas e como sua resposta deve ser de acordo com as estruturas das perguntas. Regra de ouro número 1. Sua resposta deve ter o verbo auxiliar usado nas perguntas de seu entrevistador. Por exemplo, What would you do if? O que você faria se? Se a pergunta de seu entrevistador tiver would, significa que a pergunta se refere a uma situação hipotética. Logo, a sua resposta deve conter would mais o verbo de ação que você escolher, para que a lógica da situação hipotética continue, já que são os verbos auxiliares que indicam em que tempo verbal você se refere no inglês. No caso, would mais o verbo sempre se referirá ao pretérito do futuro, que indica uma situação hipotética. Exemplo 2. What will you do if, when? O que você fará se, quando? Por exemplo, se a pergunta de seu entrevistador tiver will, significa que a pergunta se refere a uma situação no futuro. Logo, a sua resposta deve conter will, mais o verbo de ação que você escolher, para que a lógica da situação futura continue, já que são os verbos auxiliares que indicam em que tempo verbal você se refere no inglês. No caso, will mais verbo sempre se referirá ao futuro do presente. Exemplo 3. What can you do if? O que você pode fazer se? Se a pergunta de seu entrevistador tiver can, significa que a pergunta se refere a uma capacidade ou possibilidade sua. Logo, a sua resposta deve conter can mais o verbo de ação que você escolher, para que a lógica da situação de possibilidade ou capacidade continue. No caso, can mais verbo sempre se referirá ao poder, mais ação que você é capaz de fazer, ou ação que possivelmente poderá ocorrer. Exemplo 3. What could you do if? O que você poderia fazer se? Se a pergunta de seu entrevistador tiver could, significa que a pergunta se refere a uma capacidade ou possibilidade sua no passado, ou uma capacidade sua ou possibilidade em um contexto de hipótese. Logo, a sua resposta deve conter could mais o verbo de ação que você escolher, para que a lógica da situação de possibilidade ou capacidade no passado ou em situação hipotética continue. No caso, could mais verbo sempre se referirá ao poderia mais ação que você é capaz de fazer ou ação que possivelmente poderia ter ocorrido. Exercise number 1. Answer the questions according to what you learned. Exercício número 1. Responda as perguntas de acordo com o estudado. Regra de ouro número 2. Mantenha suas respostas curtas e objetivas. Assista ao vídeo e responda a pergunta de acordo com o vídeo. What would you do to help a passenger in this situation? O que você faria para ajudar o passageiro nessa situação? Possible answers. I would try to calm down the passenger and comfort her. Eu tentaria acalmar a passageira e reconfortá-la. I would immobilize her if necessary. Eu iria imobilizá-la se necessário. I'd ask her to sit down and comfort her. Eu iria pedir para que ela se sentasse e iria confortá-la. I would talk to her and say that everyone will be okay. Eu iria falar com ela e dizer que tudo ficará bem. Assista ao vídeo e responda as perguntas de acordo com o vídeo.
What will you do to solve the problem showed in this video? O que você fará para resolver o problema mostrado neste vídeo? Possible answers. I'll tell the passenger that animals aren't allowed on board and invite him to disembark with the dog. Eu falarei para o passageiro que animais não são permitidos a bordo e convidá-lo-ei a desembarcar com o cachorro. I'll ask the passenger to control his dog and explain to him that it's prohibited to have dogs on board. Eu pedirei ao passageiro para que controle o seu cachorro e explicarei para ele que é proibido ter um cão a bordo. I'll suggest to the passenger that he should disembark and pay for a special transport for the dog. Eu sugerirei ao passageiro que ele deve desembarcar e pagar por um transporte especial para o cachorro. Describe the picture showed. Descreva as figuras. Regra de ouro número 3. Do not be monosyllabic. Create proper, short, but logical sentences. Não seja monossilábico. Crie frases pequenas, porém lógicas. What is happening in this picture? O que está acontecendo nesta figura? What can you do if a passenger starts using a laptop during takeoff? O que você pode fazer se um passageiro começar a usar um laptop durante a decolagem? Possible answers. I can tell the passenger that passengers aren't allowed to use laptops during takeoff and landing for safety reasons. Eu posso dizer ao passageiro que passageiros não têm permissão para usar laptops durante a decolagem e a aterrissagem, devido a razões de segurança. I'll say to the passenger, "Excuse me, sir, can you please turn off your laptop for takeoff due to safety measures?" Eu direi ao passageiro, "Com licença, senhor, você pode, por favor, desligar o seu laptop para a decolagem devido a razões de segurança?" What is happening in this picture? O que está acontecendo nessa figura? What could you do to control this emergency situation? O que você poderia fazer para controlar essa situação de emergência? Possible answers. I could ask the man by the door to step out and continue to evacuate the plane. Eu poderia pedir ao homem perto da porta para sair do caminho e continuaria a evacuar o avião. I could scream, "Jump and slide!" and tell him to jump immediately in order to continue the evacuation. Eu poderia gritar, "Pule e deslize!" e dizer a ele para pular imediatamente para que pudesse continuar a evacuação. Golden Rules Review. Revisão das regras de ouro. Same auxiliary verb in question and answer. Mesmo verbo auxiliar na pergunta e resposta. Keep it short and simple. Use frases concisas e simples. Do not be monosyllabic. Não seja monossilábica ou monossilábico.